E aí, galera? Todo mundo do nono ano aí em pé? Tranquilão? Como é que tá indo a semana? Feriado tranquilo? Descansou? Legal. Nessa aula de introdução à literatura, introdução às questões que nós tratamos dentro dos textos, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia das intenções do autor e da delimitação do tema. Para você que está no nono ano, está começando a conhecer mais os textos narrativos, né? A gente vai tratar um pouquinho mais dessas questões que envolvem, então, a delimitação do tema dentro de textos narrativos e argumentativos também. Vamos dar uma palhinha, mas principalmente os narrativos. E vamos falar um pouquinho também sobre as intenções do autor. Acho que algumas questões podem ser tratadas rapidamente, porque você já as conhece muito bem, sabe do que eu estou falando, nós já conversamos antes, que são as questões que tratam da verossimilhança, da realidade e dos conceitos de mentira e de verdade. Então, como eu falei antes, você já estudou isso comigo, eu já falei aqui algumas vezes, mas a gente vai introduzir essa aula das intenções do autor, repetindo esse conceito que é importante para você, o conceito de verossimilhança, da verdade dentro da narrativa, é exclusivamente literário, diferente do conceito de realidade, quando a gente fala, na realidade, quando a gente fala de mentira e de verdade. Esses conceitos dizem respeito apenas à vida da gente aqui fora, no mundo real. Dentro dos livros, esse conceito não existe, tá bom? Dentro dos livros, o conceito é verossimilhança, que é a semelhança daqueles elementos dentro da ficção com o mundo real que a gente conhece. Claro, na narrativa, às vezes, o autor pode, por exemplo, provocar uma dúvida no leitor, pode, sei lá, tentar explicar manipulando os fatos para, por exemplo, numa narrativa fantástica, falar de seres sobrenaturais, né? Por que a gente acredita naqueles fatos, mesmo eles flertando com atividades não previstas pela ciência, né, atividades sobrenaturais? Porque é apenas verossimilhança, quer dizer, dentro da narrativa que valem aqueles fatos, né? Aqui fora, o conceito seria outro. Então a gente vai para dentro de um texto literário e se preocupa exclusivamente no texto literário com as questões que envolvem as margens do texto. Quer dizer, texto, como você já sabe, é a base do ensino e da aprendizagem na língua portuguesa. Eu uso o texto para tudo, quer dizer, eu uso o texto para te informar. Hoje, nessa aula de introdução à literatura, eu uso o texto. Mas numa outra aula que a gente faz de língua portuguesa, também vou falar sobre texto. Numa aula que a gente faz sobre redação, também vou usar o texto como base. Por quê? Os textos, independente do gênero a que pertencem, se constituem como sequências de determinadas características que fazem a gente entender a sua estrutura, e aí a gente consegue ver também as suas características. Então, quando eu falo de gênero, eu estou multiplicando ao infinito, virtualmente, as possibilidades. Porque a gente só parte de 5 tipos de texto. Você tem o texto que a gente está debatendo nessa aula, que é do gênero narrativo, que visa contar uma história para a gente, com a sua sucessão de fatos, as suas relações lógicas, né? Enfim. Você tem um texto puramente descritivo, que, por exemplo, você compra lá uma medicação e vem a bula descrevendo lá como é a formulação daquela medicação, né? Então há textos descritivos, do tipo descritivo, há textos que são de tendência argumentativa, você tem estudado isso comigo nas aulas de redação, né? Há textos que são injuntivos, do tipo injuntivo é aquele texto que dá uma sequência de ordens a serem cumpridas. Por exemplo, um manual de instruções, uma receita de bolo, um texto injuntivo. E também ainda há o texto puramente expositivo. Nesta aula, a gente vai tentar falar especificamente das dimensões do texto, vide a intenção do autor. Está entendendo isso? Quer dizer, toda vez que o autor escreve, ele está fazendo com a gente uma lista do que seriam as suas determinadas intenções. Quero dizer com determinadas intenções. Cada tipo que a gente usa se refere a uma intenção do autor. Então, por exemplo, quando você pega e estuda um texto narrativo, você está indo atrás do autor.
e da sua intenção ao narrar aquela história. Algumas intenções ele tem. Por exemplo, o autor pode querer comunicar apenas o conteúdo da história dele. A intenção do autor pode passar pelo que ele pretende provocar no leitor: espanto, alegria, dor, reflexão, susto, depende das intenções do autor. O leitor ou o público-alvo é sempre a pessoa que o autor quer atingir. Então ele pega o tipo característico que ele deseja para escrever suas ideias e direciona ao leitor. No caso do texto narrativo, a gente vai ver as características muito pormenorizadas. A gente, inclusive, já tratou disso aqui, né? Quando a gente falou, antes de falar das intenções do autor, a gente falou de elementos da narrativa. Então, toda vez que você tem a narrativa, você precisa do enredo, só para tirar a poeira da cabeça aí, né? Você precisa do enredo, que é a história propriamente dita, né? na narrativa. Você tem os personagens que vivem aquela sucessão de fatos que são demonstrados no enredo. Além disso, você tem a questão fundamental, crucial para você ir mais longe, para você entender as intenções do autor, que é a situação em que as personagens circulam no tempo e no espaço. Às vezes, reconhecer o espaço da narrativa é reconhecer também as intenções do autor. Então, por exemplo, está lendo um livro lá e o protagonista precisa viajar. E ele, na leitura, diz que só conseguiu fazer isso, viajar para tal lugar, porque era perto da casa dele. Então, ao descrever a distância entre o destino dele e o lugar onde ele mora, esse espaço dá a pista para a gente. Quer dizer, foi o que possibilitou aquele personagem viajar naquele momento. Então, perceba que a intenção do autor é deixar você indo pescar essas possibilidades. Geralmente, quando ele trata de um assunto, a gente vai partir de um dado que dentro da literatura pode ser um dado concreto, né? Um dado particular. E o tema, geralmente dentro desse assunto, mais abrangente, fecha um dado figurado. Você se lembra, comentei isso com você, a diferença de assunto para tema é que o assunto é uma abordagem geral e o tema é uma abordagem específica. Isso vale para o texto. Lá nas aulas de redação, quando a gente vê textos argumentativos, mas vale aqui na aula de introdução à literatura de um aspecto mais do texto narrativo. Quer dizer, o que a gente está propondo aqui? É uma ideia para produção textual. Quando você vai produzir um texto, você faz uma escolha prévia daquilo que vai determinar a estrutura e a linguagem do seu texto. Então, por exemplo, se a tua produção, na aula lá de redação, é um texto argumentativo, você vai procurar uma estrutura dessa forma, argumentativa, para defender um ponto de vista. No texto narrativo, a gente procura uma linguagem muito específica. Então, qual é a motivação? Qual será a ideia que passa pela cabeça do autor? Bom, a gente consegue entender o autor a partir da identificação do tipo de história que ele está contando. Você tem, como eu falei, 5 tipos. O narrativo, o autor vai contar uma história para a gente. O puramente expositivo, ou informativo, em que o autor apenas escreve para informar. Os tipos, por exemplo, de notícias são informativas. Não tem nenhum outro momento ali para contar a história só, ele está informando o fato para a gente. Os tipos argumentativos, em que o autor escreve para convencer. Essa é a fundamental intenção do autor. E também há aqueles tipos textuais que informam procedimentos a serem seguidos. A gente chama de textos injuntivos, né? Então, observa que na hora que você pensa no texto, você sempre, para identificar o tipo de texto, ao identificar o tipo de texto, você identifica também o que o autor estava pensando na hora que o escreveu para você. Percebeu que identificar o tipo de texto nos leva também a identificar a intenção do autor. No caso do texto narrativo, a gente vai ver que eles são um conjunto de eventos que são encadeados e vão contando uma história para a gente. Aí a gente tem que se perguntar, né, qual é a intenção comunicativa do autor? Bom, a intenção comunicativa dele é narrar, contar uma história que pode ser fictícia, pode ser real, por vezes é algo até que aconteceu com ele, aconteceu com alguém que ele conhece, ou simplesmente pode ser ficção, ele inventou. Pode ser até uma mistura dos dois. Por exemplo, o humorista, escritor Jô Soares, que foi apresentador há muito tempo de um programa de entrevistas famoso no Brasil, que também é escritor, e eu vou ver se eu estava olhando aqui na minha biblioteca para ver se o livro dele está à mão. Me ocorreu esse livro agora,
Ele não está aqui, mas eu posso te mostrar uma outra hora, me lembro. Ele escreve o primeiro livro dele, chamado O Xangô de Baker Street, em que o texto narrativo dele leva em consideração a estrutura do texto narrativo. Tem que ser, né? Ele está contando uma história dentro do tipo narrativo, então o ambiente, as ações, os personagens estão tudo ali. Mas o que ele faz? Ele cria uma ideia, uma história só da cabeça dele, só de ficção. Então, ele pega algumas ideias que são ficção, são criadas por ele para a história dele, e outras que estão realmente no mundo real. A história dele se passa em O Xangô de Baker Street, a história dele se passa no século XIX, durante a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E o imperador, então, tem uma amante e dá para ela um violino de presente, um violino raro, caríssimo, que é roubado. E o imperador fica devastado com o roubo e está conversando com uma atriz francesa que está visitando o Brasil. Essa atriz francesa, muito conhecida, chamada Sarah Bernhardt, ela realmente esteve no Brasil, realmente visitou o imperador. Então é um fato do mundo real. Ele pega e coloca na narrativa dele. Todo o resto ele vai inventar. A história do violino não existe, ele que inventou, é ficção, entende? Então ele mistura o mundo real e mistura a ficção. E aí a Sarah Bernhardt avisa para ele, olha, se o senhor quiser, imperador, eu tenho um amigo que pode ajudar o senhor a investigar o caso desse violino sumido. E o amigo dela é nada mais, nada menos que Sherlock Holmes. É o grande personagem, o maior detetive de todos os tempos, que é um personagem exclusivamente da literatura, nunca não aparece, não é do mundo real. E aí ele faz o Jô Soares faz essa mistura, né, entre elementos do mundo real e elementos do mundo que ele está inventando, que ele está narrando ali. A intenção dele, obviamente, é fazer o desencadeamento dos fatos, né, aquela história que ele quer contar, mas ao mesmo tempo dar uma piscadela para o leitor para ver quais são as intenções dele. Um pouco da história do Brasil vai sendo contada à medida que ele conta a história da investigação do Sherlock Holmes, que vem ao Rio de Janeiro do século XIX, para investigar o sumiço do tal violino raro. Além disso, paralela a essa trama, tem um assassino que está matando prostitutas no século XIX no Rio de Janeiro. Então tem duas coisas acontecendo, né? A investigação sobre o tal violino e as mortes das prostitutas. Quem investiga é Sherlock Holmes, no que teria sido, pela suposição do autor, pela intenção do autor, a primeira investigação de um serial killer no mundo, que teria acontecido aqui. Então você vê que há uma mistura de elementos da ficção, Sherlock Holmes, o tal violino, etc., e elementos da vida real, a visita da atriz francesa Sarah Bernhardt, do imperador. Essa mistura ajuda o texto narrativo a chegar ao ponto de passar adiante as intenções que são do autor. O que a gente vai ver a partir daí, né? A gente vai ver que as ações do texto narrativo são sempre elaboradas, estruturadas a partir de determinados esquemas. O esquema, por exemplo, do enredo ou da trama, que é basicamente o que é contado para a gente na narrativa, né? O que acontece. Nenhuma trama fica boa, já conversamos sobre isso também nas aulas de introdução à literatura, quando falamos de texto narrativo, que é a ideia do conflito, né? Uma história tem que ter uma relação conflituosa entre os personagens para ela ficar atraente. Também a gente tem que ver que a história se estrutura num princípio de início, meio e fim. Essa ordem pode ser invertida no esquema de narrativa em flashback, por exemplo, em que você começa a história pelo final, não tem nenhum problema. Mas é preciso estruturar de um modo geral início, meio e fim, a não ser quando a intenção do autor é não dar final à história. Você conhece muito bem esse tipo de narrativa, é aquela narrativa que fica com o final aberto. Aí você fica pensando nas possibilidades, né? O texto Os 40, de Luiz Fernando Veríssimo, é uma narrativa desse gênero, que ela acaba no auge, no clímax da história. O autor encerra. Qual a intenção do autor? Certamente não é nos chatear, que estamos lendo e não vamos ver o final da história, mas instigar a nossa imaginação para que nós completássemos as lacunas, que final teria aquela história. A linguagem também, geralmente, para o texto narrativo, vai misturar tanto a conotação quanto a denotação. Elementos do mundo real, portanto, literalmente, expressões literais, e elementos do mundo ficcional, portanto, linguagem figurada. Além disso, os personagens listados vão desempenhar papéis como do protagonista, do antagonista,
que pode ser baseado num personagem real, como é o caso de Dom Pedro, na história do Jô Soares, o caso da atriz Sarah Bernhardt. Esses personagens vão usar a linguagem formal ou informal a partir do momento da narrativa em que eles se encontram. Percebe o que eu quero dizer, o momento da narrativa em que eles se encontram? Quero dizer, o momento da narrativa em que eles se encontram vai determinar a linguagem formal ou informal. E é claro, né, alguns personagens são superficiais, previsíveis, mas há muitos personagens narrativos que são mais complexos, que dão mergulhos mais profundos. E a gente tem que encontrar isso na ideia da delimitação do tema, né? Quer dizer, como é que você faz a delimitação do tema dentro de um texto? Você vai pegar o tipo de texto, aqueles 5 que eu falei aqui no início da aula, né? O texto que nós estamos debatendo mais hoje, que é o narrativo, vai falar do texto argumentativo, do texto descritivo, do texto injuntivo e também do texto puramente expositivo. Você vai partir desses 5 modelos de texto, tipos de texto, para identificar o gênero. Então, o gênero ajuda a gente, se você conseguir fazer o link com o tipo, ajuda a gente a entender as intenções do narrador. Quando você vê, por exemplo, um bilhete, uma biografia, uma carta, um conto de fadas, um conto mais moderno, uma crônica, um diário, uma fábula, até uma história em quadrinho, lendas, mitos, notícias, relatos de viagem, todos esses gêneros textuais se prestam a contar histórias. Então, quando eu estou fazendo um bilhete, eu estou contando mais ou menos uma história ali, onde eu fui, para onde eu vou, com quem eu quero falar. A biografia conta a história da minha vida. Uma carta, uma comunicação interpessoal, um conto de fadas e um conto tradicional ou moderno, narra ali a sucessão de fatos que acontecem com os personagens. Então, esses gêneros textuais são, evidentemente, gêneros textuais que esbarram no tipo narrativo, contam histórias para a gente. É fundamental perceber que, às vezes, o tipo narrativo guarda uma noção básica, quer dizer, a imagem que passa da linguagem do autor para a gente sempre vai obedecer a esse conjunto de eventos. Esse conjunto de eventos, que constitui um caso, a história que está sendo contada, guarda por trás dele a intenção comunicativa do autor. E, às vezes, a depender do gênero narrativo, a gente vai ver que a intenção do autor pode estar mais aparente ou menos aparente. Por exemplo, em casos em que o gênero narrativo pressupõe histórias de detetive, por exemplo, a intenção do autor sempre fica menos aparente, porque ele precisa esconder o ápice da história. Geralmente, numa história de detetive, há uma investigação em curso da qual a gente vai acompanhar na narrativa. Então, a intenção do autor fica subalterna, fica submersa, até o desfecho da história, quando a gente finalmente vai saber quem é o assassino, se for um caso de investigação de assassino, quem é o ladrão, se for um caso de investigação desse jeito. Então, como é que o gênero narrativo faz em relação à intenção do autor? Ele vai pegar a intenção do autor e vai considerar o tipo de texto. No caso do texto narrativo, é genial pensar na situação em que o autor esconde a sua intenção até revelá-la de modo absolutamente persuasivo. Vai olhar para o narrador e vai falar para ele: silêncio, só conta o que é fundamental para a trama seguir. O principal da trama, que vem aí a reboque, a intenção do autor, vai ser guardado para o ápice da história, né? A hora que precisa, finalmente, o autor quer comunicar aquilo que estabelece o clímax da história. Então, na aula de hoje, a gente reviu alguns elementos da narrativa, mas principalmente focamos o gênero narrativo. Também comentamos um pouco sobre os tipos de texto, né? Os textos que falamos aqui são variados, né? Mas a gente hoje focou no narrativo. Vou deixar uma série de instruções para você, para os exercícios de texto narrativo, que vão perpassar a ideia da intenção do autor. Porque na aula de hoje a gente viu isso, né? A delimitação do tema dentro do gênero narrativo e qual é a intenção do autor quando conta uma história para a gente. Lembre-se de sempre partir dos 5 tipos de texto que a gente conversou aqui: texto narrativo, texto descritivo, texto puramente expositivo, argumentativo ou ainda um injuntivo, que é aquele que dá uma sequência de ordens.
Espero que você esteja aguentando bem aí o rojão dessa quarentena. Em breve a gente vai estar juntos, tá bom? Fica em casa, mas não deixe a sua mente presa. Continue estudando. Falado? Beijo e até a próxima aula.